Oi, turma, como é que vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos começar aqui agora o capítulo 5 do Sábado, escrito pelo dedo de Deus. Meu, esse capítulo, cara, ele é muito importante. Nossa, que capítulo da hora, gente. A gente vai ler aqui junto. Esse capítulo, ele é muito, muito bom. Nossa, eu gosto demais dele. Até porque o título dele, ele já foi base de argumentos meus em outros debates a respeito da guarda do sábado em outros momentos, né? E eu gosto muito, né, da visão de Deus escrevendo no Monte Sinai. Eu acho algo lindo. Vamos lá. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. O sábado foi um deles. Vamos lá. Nesse capítulo, nós vamos falar. Tô com meu chapéu aqui, ó. Soldados de Gideão. Chapéu de cowboy aqui do clube dos bravadores. É isso aí. Classificação dos preceitos dados por intermédio de Moisés. Renovação do sábado. Ratificação solene da aliança entre Deus e Israel. Moisés é chamado para receber a lei que Deus havia escrito em pedra. Os 10 mandamentos provavelmente foram proclamados no sábado. Acontecimentos dos 40 dias. O sábado se torna um sinal entre Deus e Israel. A pena de morte. Moisés recebe as tábuas do testemunho. Ele as quebra quando vê a idolatria do povo. Os idólatras são punidos. Moisés sobe para repor as tábuas. O sábado mais uma vez é ratificado. As tábuas são entregues novamente. Os 10 mandamentos foram um testemunho de Deus. Quem os escreveu? 3 honras distintas que pertencem ao sábado. Os 10 mandamentos, um código completo. Relação entre o quarto mandamento e a expiação. Razão válida para o próprio Deus escrever a lei que foi colocada debaixo do propiciatório. São 20 assuntos, cara. É coisa pra caramba. Então eu realmente espero que você preste muito bem atenção nisso. Eu sei que você vai estar, se você chegou até aqui é porque você é um aluno assíduo, assim como eu. Gosta de pegar os detalhes. Os detalhes são importantes, eles fazem toda a diferença. Amém? Primeiro parágrafo dessa belezura, né? Vamos lá. Quando a voz do santo cessou, abre aspas, o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava, fecha aspas. Segue-se um breve diálogo, nota de rodapé 1, no qual Deus entrega a Moisés uma série de preceitos, os quais, como uma amostra dos estatutos dados por seu intermédio, podem ser classificados da seguinte forma: preceitos cerimoniais, que apontavam para as coisas por vir, preceitos legais, direcionados ao governo civil da nação, e preceitos morais, declarando, de outras formas, os 10 mandamentos. Nesse breve diálogo, o sábado não é esquecido. Abre aspas. 6 dias farás a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Fecha aspas, nota de rodapé 2. Esse texto bíblico fornece uma evidência implícita de que o sábado foi feito para a humanidade e para as criaturas que compartilham dos labores humanos. O estrangeiro e o forasteiro deveriam guardá-lo, e o sábado serviria para o alento deles. Terceira nota de rodapé. Mas as mesmas pessoas não poderiam participar da Páscoa até que se tornassem membros da igreja hebraica, por meio da circuncisão. Quarta nota de rodapé. Quando Moisés voltou para junto do povo, ele repetiu todas as palavras do Senhor. A uma voz, os israelitas exclamaram, abre aspas, tudo que falou o Senhor, faremos, fecha aspas. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, abre aspas, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos, fecha aspas. Então, abre aspas, tomou Moisés aquele sangue e os aspergiu sobre o povo, e disse,
eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Fecha aspas, nota de rodapé 5. Dessa maneira, Deus preparou o caminho para derramar um segundo sinal de honra sobre sua lei. Abre aspas. Então, disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, sexta nota de rodapé, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Fecha aspas. Nota de rodapé 7. Durante esses 40 dias, Deus mostrou a Moisés o modelo da arca dentro da qual seria colocada a lei que ele havia escrito em pedra. Mano, Deus escreveu. Do propiciatório, que ficaria em cima da lei, e do santuário no qual a arca seria depositada. Também ordenou o sacerdócio, cujos membros ministrariam no santuário diante da arca. 8ª nota de rodapé. Depois que essas coisas foram ordenadas, quando o legislador estava prestes a confiar a lei escrita por si mesmo às mãos de Moisés, ele mais uma vez ordenou que o sábado fosse guardado. Abre aspas. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que ele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento, e, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Fecha aspas, nota de rodapé 9. Essa passagem deve ser comparada com o testemunho de Ezequiel, dado em nome de Deus. Abre aspas. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e praticai-os, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Fecha aspas. Nota de rodapé 10. Deve-se observar que nenhum desses textos bíblicos ensina que o sábado foi feito para Israel, nem que ele foi criado depois que os hebreus saíram do Egito. Olha isso. Meu, é muito claro. O texto ele é claro, mano, é explícito. Continuando. Nenhum detalhe desses versos nem sequer parece contradizer os textos que afirmam que o sábado foi instituído na criação. Deu para entender? Ao contrário, constatamos, que foi o ato divino de dar o sábado aos hebreus que o transformou em um sinal entre ele e o povo. Abre aspas, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Fecha aspas, o ato divino de lhes confiar o sábado já foi discutido. 11ª nota de rodapé. Deu para entender? Mano, eu vou ler de novo essa parada aqui. Que foi o ato divino de dar o sábado aos hebreus que o transformou em um sinal entre ele e o povo, tá ligado? É uma extensão, tá ligado? Ou até mesmo, além de ser uma ratificação, é uma extensão. Então, assim, para servir de sinal, separação entre Israel e o restante do mundo, entre mim, que guarda o sábado, e você, que não guarda. 2. Que seria um sinal entre Deus e os hebreus, abre aspas, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, fecha aspas.
No Antigo Testamento, toda vez que a palavra Senhor tem todas as letras maiúsculas, né, entre colchetes e entre parênteses e entre aspas, Senhor, deixa eu fazer esse comentário sobre o que eu acabei de falar, né, que é um sinal que diferenciava o povo do restante do mundo e que diferencia eu de você. Não é no sentido de eu ser melhor do que você, mas sim no sentido de eu ser diferente. Beleza? É isso. Como nos textos em análise, o original hebraico é Yahweh, ou entre colchetes, Iavé, Javé ou Jeová, fecha colchetes, né? Yehová, enfim. Portanto, o sábado como sinal significava que foi Jeová, isto é, o Deus infinito e autoexistente, que o havia santificado. Santificar é separar ou destinar a um fim santo. Isso já foi discutido aqui. Sagrado ou religioso, 10ª nota de rodapé. Já era suficientemente evidente que a nação hebraica fora separada de toda a humanidade de modo surpreendente. Mas quem é que os havia separado dessa forma de todos os outros povos? Em graciosa resposta a essa importante pergunta, Deus concedeu aos hebreus seu próprio dia sagrado de descanso. Mas como o grande memorial do Criador seria a resposta categórica a essa pergunta? Ponto de interrogação. Ouça as palavras do Altíssimo. Abre aspas. Certamente guardareis os meus sábados. Fecha aspas. Isto é, meus dias de descanso. Abre aspas. Pois é sinal entre mim e vós. Entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e tomou alento. Fecha aspas. O sábado, como sinal entre Deus e Israel, era um testemunho perpétuo de que aquele que os havia separado de toda a humanidade, como seu tesouro peculiar na terra, era o mesmo ser que havia criado os céus e a terra em 6 dias e descansado no 7º. Tratava-se, portanto, da mais forte certeza possível de que aquele que o santificava era, de fato, Jeová. Ponto. Desde os dias de Abraão, Deus havia separado os hebreus, aquele que, até então, nunca havia usado nome local, nacional ou familiar. Desde aquela época até o fim de seu relacionamento de aliança com a raça hebraica, assumiu títulos que pareciam mostrar que ele era Deus apenas dos israelitas, da escolha de Abraão e sua família. Em diante dele, ele se designa Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos hebreus e Deus de Israel. 13ª nota de rodapé. Ele tirou os hebreus do Egito para ser o seu Deus, 14ª nota de rodapé. E, no Sinai, uniu-se a eles em solene aliança. Dessa forma, ele separou, ou santificou, os hebreus para si, porque todas as outras nações haviam se entregado à idolatria. Assim, o Deus do céu e da terra condescendeu em se entregar a uma só raça e separá-la de toda a humanidade. Deve-se observar que não foi o sábado que separou Israel de todas as outras nações, mas sim a idolatria dessas nações que levou o Senhor a separar os hebreus para si. Plou, a mente explode nessa hora, tá ligado? E que Deus deu a Israel o sábado, que ele santificara para a raça humana, na criação, como o sinal mais expressivo de que aquele que os havia santificado era, de fato, o Deus vivo. Foi o ato divino de dar o sábado para os israelitas que o transformou em um sinal entre ele e o povo, mas a existência do sábado não resultou do fato dele ter sido dado, dessa maneira, aos hebreus, pois o que eles receberam foi o antigo sábado do Senhor, e conforme vimos, 15ª nota de rodapé, ele não foi dado como um novo mandamento, pelo contrário, baseou-se na época em uma obrigação já existente, mas foi a providência de Deus em favor dos hebreus, primeiro lhes resgatando da escravidão abjeta, e depois lhes enviando pão do céu por 6 dias e preservando-o para o sábado, que transformou esse dia em um presente para o povo. Olha que lindo, cara. Note a importância da maneira como esse dom foi concedido. Em uma demonstração de quem o santificava, ele se tornou um presente aos hebreus pela providência maravilhosa do maná. Um milagre que continuou a declarar abertamente o sábado a cada semana durante o período de 40 anos, mostrando invariavelmente que aquele que os conduzia era o autor do sábado e, portanto, o Criador do céu e da terra. O fato do sábado que foi feito para a humanidade ter sido entregue aos hebreus dessa forma, certamente não é mais notável do que o fato do Deus de toda a terra ter confiado seus oráculos e a si próprio a esse povo. O Altíssimo, sua lei e o sábado não se tornaram judeus,
mas os hebreus se tornaram depositários honrados da verdade divina e o conhecimento de Deus e de seus mandamentos foi preservado na terra. Um privilégio, uma honra e uma responsabilidade. O próprio Paulo fala sobre isso no livro de Romanos. Se não me engano, é capítulo 8. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado. O motivo sobre o qual esse sinal se baseia aponta inequivocado. É porque eu sou melhor no Antigo Testamento mesmo. Não tem como, é o que eu mais estudo. O motivo sobre o qual esse sinal se baseia aponta inequivocamente para a verdadeira origem do sábado. Ele não se originou da queda do maná durante 6 dias e de sua interrupção ao 7º, pois isso aconteceu porque o sábado já existia. Enfim, não quer dizer que eu não estude o novo. Eu estudo sim o novo. Mas o meu favorito, o meu preferido, e todo mundo tem o seu preferido, é a Torá. Vamos lá. Sua origem se deve ao fato de que, abre aspas, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e, ao 7º dia, descansou e tomou alento, fecha aspas. Assim fica demonstrado que o sábado teve origem no descanso e alento do Criador, e não na queda do maná. Como instituição, em caixa alta, caps lock, letras maiúsculas, instituição. O sábado declarava que seu autor era o Criador dos céus e da terra. Ponto. Como sinal, 16ª nota de rodapé, entre Deus e Israel, anunciava que quem os havia separado era, de fato, Jeová. O último ato do legislador, nesse diálogo memorável, foi colocar nas mãos de Moisés, abre aspas, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, fecha aspas. Ele então revelou a Moisés a triste apostasia do povo de Israel, apressando-o para que descesse a encontrá-los. Abre aspas. E, voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Fecha aspas. Então Moisés infligiu o castigo sobre os idólatras, abre aspas, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, fecha aspas. Moisés se voltou para Deus e intercedeu em favor do povo. Então o Senhor prometeu que seu anjo iria com os israelitas, mas ele próprio não andaria no meio deles, para que não os consumisse. 17ª nota de rodapé. Em seguida, Moisés apresentou uma fervorosa súplica ao Altíssimo para que pudesse ver sua glória. Tal pedido foi atendido, com exceção de que a face de Deus não poderia ser vista. 18ª nota de rodapé. Mas antes de Moisés subir para contemplar a majestade do legislador infinito, o Senhor lhe disse, abre aspas, lavra 2 pedras de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, tendo o Senhor descido na nuvem. Ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E, abre colchetes, passou, fecha, o Senhor por diante dele, fecha aspas. Moisés então contemplou a glória do Senhor e, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Esse encontro durou 40 dias e 40 noites, assim como o primeiro. Ao que tudo indica, o tempo foi gasto em intercessão da parte de Moisés para que Deus não destruísse o povo por causa do seu pecado. 19ª nota de rodapé. O relato acerca desse período é muito breve, mas o sábado é mencionado, abre aspas, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega, fecha aspas, 20ª nota de rodapé. Assim, o povo foi admoestado. A partir de agora só vou falar número, tá? Só vou falar número, não vou falar mais rodapé. Rodapé já falei demais. Tá? Vai, 20. Assim o povo foi admoestado a não ser esquecido do sábado do Senhor, nem mesmo nos períodos mais ocupados. Esse segundo período de 40 dias terminou como o primeiro, como o ato de Deus de depositar as tábuas de pedra nas mãos de Moisés, abre aspas, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu, 21,
Nas tábuas, as palavras da aliança, as 10 palavras. Fecha aspas. Portanto, é porque os 10 mandamentos também são chamados de as 10 palavras. As 10 leis. Palavra, lei e mandamento é a mesma coisa no hebraico, no antigo hebraico. Mitzvot. Vamos lá. Portanto, parece que as tábuas do testemunho eram 2 tábuas de pedra, nas quais os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Demonstra-se, então, que o testemunho de Deus corresponde aos 10 mandamentos. Cara, os 10 mandamentos são os testemunhos de Deus e que sempre existiram por toda a história humana. É óbvio que ele ia pessoalmente escrever, pois é fundamento desde a criação do mundo. A escrita feita nas segundas tábuas foi uma cópia exata da que foi feita nas primeiras. Deus disse, abre aspas, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, fecha aspas. Acerca das primeiras tábuas, Moisés diz, abre aspas, então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra, fecha aspas, 22. Foi assim, deixa eu só ver quanto tempo de vídeo, já temos 21, não tem problema continuar, eu acho. Deixa eu ver quanto que falta para terminar. Falta pouco, então eu vou terminar esse capítulo. Esse capítulo é muito bom, muito bom mesmo, cara. Nossa, ele é muito revelador, ele é muito, nossa, tem muita informação que você pode meditar e ficar aqui, raciocinando, racionalizando, meditando. Vamos lá. Foi assim que Deus confiou a seu povo os 10 mandamentos, sem interferência humana ou angélica. Ele mesmo os proclamou, não delegando a seu honrado servo Moisés, e nem mesmo a um anjo vindo de sua presença. Ele mesmo os escreveu com o próprio dedo. Abre aspas. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Fecha aspas. É uma das 10 prescrições que assim foram exaltadas pelo Altíssimo. Essas 2 elevadas honras não foram as únicas que ele conferiu a esse preceito, ao passo que o mandamento do sábado as compartilha com os outros 9 mandamentos. O 4º se destaca dentre eles por ter sido estabelecido pelo exemplo, caixa alta, exemplo, do próprio legislador. Ponto. Estes mandamentos escritos nas tábuas de pedra fazem evidente referência à natureza dupla da lei divina, o amor supremo a Deus e o amor ao próximo, como a nós mesmos. O mandamento do sábado, colocado no fim da primeira tábua, olha, é isso, cara. O sábado, ele forma o elo de ouro que une as 2 partes da lei moral. Isso já foi dito aqui antes. Ele protege e faz vigorar o dia que Deus reivindica como seu. Ele acompanha os seres humanos ao longo dos 6 dias que Deus lhes deu para serem usados de maneira apropriada nas várias relações da vida, abrangendo, dessa forma, a vida humana em sua totalidade e deixando implícito que cabe ao homem, ao fazer, abre aspas, toda a sua obra, fecha aspas, nos, abre aspas, 6 dias, fecha aspas, que lhe foram emprestados, cumprir todos os deveres da segunda tábua, embora o mandamento em si pertença à primeira tábua da lei. É perfeito. É perfeição absoluta. Ponto. A linguagem do legislador, ao chamar Moisés para subir o monte e receber os 10 mandamentos, comprova que eles formam um código moral completo. Você tem que ser muito burro, cara, para não acreditar nisso daqui. Que os 10 mandamentos não são morais, ou que apenas parte deles. Não, eles representam o escopo de um todo. O caráter de Deus ali, exemplificado, mano. Escrito. Visível, é inteligente, é racional, é meditativo. Enfim. Olha, a linguagem do legislador, ao chamar Moisés para subir o monte e receber os 10 mandamentos, comprova que eles formam um código moral completo. Um mandamento casa com o outro.
é completo. Abre aspas. Sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi. Fecha aspas. 23. Essa lei composta de mandamentos era o testemunho de Deus gravado em pedra. O mesmo fato grandioso é apresentado por Moisés, na bênção que pronunciou sobre Israel. Abre aspas. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. A sua, entre colchetes, mão direita, havia para eles o fogo da lei, fecha aspas. 24, abre colchetes, ou como diz a King James Version, abre aspas, de sua destra veio para eles uma lei ardente, fecha aspas, fecha colchetes. Não pode haver dúvida de que, por meio dessas palavras, o Altíssimo é descrito como estando pessoalmente presente com miríades de seus santos, ou de anjos. E o que ele escreveu com a própria mão direita, cara, isso é muito simbólico. É chamado por Moisés de, abre aspas, fogo da lei. Lei ardente. É o que Deus é. É o que ele é. Ele é puro, ele é santo. Fecha aspas. Agora, o homem de Deus completa seu encargo sagrado. E assim, ele relata o que Deus fez ao lhe confiar a lei. E o que ele mesmo fez para que a lei chegasse à sua posição final. Abre aspas. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me. Calma aí, só um minutinho. Esse aqui, ó, no meio do fogo, quando você vai ler esse texto aqui em hebraico, é do fogo. Tá certo mesmo, a tradução não tá errada não. Mas literalmente, é do fogo mesmo. E o Senhor mas deu a mim os 10 mandamentos. Ponto. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Fecha aspas. Assim, a lei de Deus foi depositada dentro da arca, embaixo do propiciatório. 25. Este capítulo também não poderia terminar sem destacar a importante relação do quarto mandamento com a expiação. Vamos lá. A tampa da arca era chamada de propiciatório, porque todos aqueles que haviam transgredido a lei contida embaixo dele, dentro da arca, poderiam encontrar perdão por meio da aspersão sobre o propiciatório, do sangue da expiação. Ponto. A lei dentro da arca era a que exigia a expiação. A lei cerimonial, que ordenava o sacerdócio levítico, e os sacrifícios pelo pecado era a lei que ensinava aos seres humanos como a expiação poderia ser efetuada. A lei transgredida se encontrava embaixo do propiciatório. O sangue da oferta pelo pecado era aspergido em cima dele, e o perdão era estendido ao pecador penitente. Havia um pecado autêntico e, portanto, uma lei autêntica, que o ser humano havia quebrado. Mas não havia uma expiação. Não havia uma expiação autêntica. E daí, exatamente, a necessidade do grande antítipo dos sacrifícios levíticos. A expiação autêntica, quando fosse realizada, deveria estar ligada à lei, a respeito da qual a expiação havia sido prefigurada. Em outras palavras, a expiação típica, ou simbólica, entre colchetes, que era, abre aspas, sombra dos bens vindouros, fecha aspas, Hebreus capítulo 10, versículo 1, estava relacionada à lei guardada na arca e indicava que uma expiação autêntica era exigida por aquela lei. Era necessário que a lei que exige a expiação, a fim de poupar aquele que o transgredira, fosse perfeita em si mesma. Caso contrário, a culpa recairia, pelo menos em parte, sobre o legislador e não totalmente sobre o pecador. Logo, a expiação efetuada não elimina a lei transgredida, uma vez que ela é perfeita, mas tem o claro propósito de eliminar a culpa do transgressor. 26. Devemos lembrar que o quarto mandamento é um dos 10 preceitos da lei quebrada, um dos princípios santos e imutáveis,
que tornou necessária a morte do Filho unigênito de Deus, antes que o perdão pudesse ser estendido ao homem culpado. Com esses fatos em mente, não é estranho que o legislador tenha reservado para si a tarefa de proclamar a lei, não confiando a nenhum ser criado a responsabilidade de escrever a lei que exigiria, como meio de expiação, a morte do Filho de Deus. Como se Deus permitisse ou deixasse que qualquer um escrevesse os 10 mandamentos, sendo que seriam esses mesmos 10 mandamentos que condenariam o seu próprio filho à morte, né? Os nossos pecados. Nossa, deu vontade de chorar. Eu não vou chorar no meu vídeo. Tchau. É isso, rapaziada. Capítulo 5 desse livro maravilhoso, O Sábado escrito pelo dedo de Deus. Enfim, vou deixar as notas de rodapé tudo certinho. Vou parar de falar a nota de rodapé, só vou falar o número a partir de agora. Aí você já entende o que é. Beleza? É nóis.